Agora a gente vai desenhar uma peça que tenha um corte de boca de lobo. Então vamos aqui em adicionar, Draw Apart. A gente vai selecionar o tipo do perfil vai ser um círculo. O raio desse tubo vai ser 25.4, diâmetro total de 50. A espessura vai ser 2 milímetros. E o tamanho desse tubo, dessa peça, 150 milímetros. Aplicar. Está desenhado o nosso tubo. Agora a gente vai fazer, usando a mesma função para cortar o corte em V, para fazer a dobra no tubo, a gente vai usar ele para fazer uma boca de lobo no tubo de diâmetro. Pode ver que o perfil dele é diferente, é só um V. Então aqui a gente define o ângulo. Aqui embaixo tem um exemplo na esquerda, no canto inferior. Então a gente define como se esse V fosse cortado no meio, define a metade desse grau e a metade do outro. Então são 45 para cada lado, para fechar os 90, um canto de 90 aqui. A gente poderia ter um lado, por exemplo, 35 graus e o outro lado 55. O nosso tubo ficaria encaixado um pouco diferente no tubo, né? Ele ficaria inclinado depois. No nosso caso aqui a gente vai fazer um exemplo de 45 graus mesmo. Então 45, 45. Entra para confirmar. A nossa altura aqui vai ser a metade do diâmetro. Então a nossa altura aqui em Z vai ser 25. Se a gente colocar 10 aqui, o V vai descer mais, que não é o nosso caso aqui. Então o nosso caso é a metade da espessura, que é 25. Eixo Z. 25 aqui. Aqui é a posição a partir da origem. Então a partir desse ponto até o centro do V, ele está avançando 75 milímetros. Se a gente colocar 25 aqui, ele cai mais para a esquerda. Se a gente colocar aqui 90, ele vai lá para a direita. No nosso caso, vamos manter aqui 75, que é a metade do nosso tubo. Aplicar, está feito uma parte da nossa boca de lobo. Tá? Seria um macho e fêmea, o tipo de boca de lobo que os dois tubos estão cortados, tanto o macho quanto a fêmea. Então uma das partes está feita. Agora a gente vai desenhar um furo, que é aqui. A gente vai selecionar o círculo no Extrusion Hole. Ele já até caiu na posição que a gente já quer. Então como que funciona aqui? Tenho esse ícone que eu ativo para ela cortar a peça inteira para ambos os lados. Ou se não, desativado aqui a gente pode aumentar para 50, ela aumenta o tamanho do corte, enfim, no nosso caso a gente vai usar para ser um corte passante. Então, as configurações que a gente precisa definir aqui é o diâmetro do furo que a gente vai fazer, né, olhando de cima aqui, né? É o diâmetro total do nosso tubo, então o raio é 25.4. E a posição inicial aqui, né, é 0. Então ele precisa estar centralizado com a origem da minha peça. Só tirar do lugar aqui para vocês visualizar. Aqui a rotação. Eu quero a posição. Volta para o 0. Posição Y 10. Ele deslocou. Tá vendo? A gente quer fazer uma boca de lobo, então tem que ser na origem, coordenada 0. Aplicar. Está feita a nossa boca de lobo. Então, cortando duas peças dessas, eu encaixo esse corte da ponta, da extremidade, no corte central da peça. Uma encaixa na outra. Isso aqui é aplicação para tubulação de água, gás, ar comprimido, o que for. Essa é a maneira de fazer a boca de lobo. Só apertar em OK. A gente pode salvar também, né? Se for uma peça de uso frequente, salva ela, coloca o nome numa pasta, no banco de dados e OK, ela já cai na nossa lista de peças. Nessa peça aqui que eu fiz anteriormente, tem uma diferença. A gente aplicou a função Weld-Kerf. Aqui é um tipo de boca de lobo que vai encaixar em outra peça que não tem esse corte fêmea aqui. Tá?
Nessa peça em específico, a gente não vai aplicar a função EL-de-Kerf, porque vai ter a fêmea cortada da boca de lobo. Aí uma encaixa na outra perfeitamente.